Olá, família, graça e paz. Estamos juntos aqui para mais um compartilhamento da palavra de Deus e eu quero compartilhar hoje aqui sobre a carta à igreja de Esmirna. Quero ler junto com você lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Então, essa é a carta à igreja de Esmirna. Né? E Esmirna aqui eu coloquei como a desromantização da vida. Né? Quando nós lemos essa carta aqui, vai totalmente contra a questão romântica, não só do cristianismo, mas também quanto ao nosso estilo de vida, ou quanto àquilo que nós pensamos, né, que é ter sucesso na vida. Então, Esmirna, né, vou trazer algumas características da cidade e contexto do momento. Esmirna ficava a uns 55 quilômetros ao norte de Éfeso. Também era, assim como Éfeso, era um ponto marítimo muito próspero. A ponto da riqueza e prosperidade de Esmirna, ela conduzia essa cidade a ter uma disputa com Éfeso para ser a principal cidade daquele bloco ali da Ásia Menor. Ok? Então, como eu falei, Éfeso é uma das 4 principais cidades do Império. E aqui Esmirna disputava com Éfeso isso aqui. Então, Esmirna é uma cidade muito grande também, com mais de 250 mil habitantes, uma cidade gigantesca, uma cidade linda, né? E ela é hoje a cidade a única cidade sobrevivente das 7, né? Hoje você não vai encontrar com o nome de Esmirna, mas vai estar com o nome de Izmir, né? Na Turquia asiática, que é uma cidade linda. Se você colocar aí no Google, você vai ver uma beleza, tem praias lindas e um tanto de coisa maravilhosa. Só que Esmirna, então, era um lugar também, por ser uma província, por ser, na verdade, uma cidade grande, um lugar muito importante, onde havia adoração ao imperador. Eu falei para você em Éfeso que havia essa cultura, né, de culto ao imperador. E havia não somente o culto, havia um templo que era construído para adoração. Então, em Esmirna, foi dado a ela o privilégio de construir um templo ao imperador, no tempo que Tibério é o imperador. Então, isso aumenta, obviamente, a pretensão de ser a primeira cidade da Ásia, ou seja, a mais importante da Ásia. Então, estou mostrando para você aqui o contexto da época, né? A palavra não nos diz em que momento ou por quem essa igreja foi fundada. Os indícios que nós temos, né, é que a partir de Éfeso ser essa espécie de centro ministerial, nós vamos entender que as igrejas ali então da volta, né, inclusive as outras 6 igrejas e outras ainda cidades, que nem todas estão citadas, elas saíram então, ou seja, como um fruto dessa atividade missionária de Paulo em Éfeso, ok? Então acredita-se que é dali que essa igreja então ela surge, ok? Esses irmãos de Esmirna, eles eram fiéis, irmãos. Eles eram fiéis, da mesma maneira que Éfeso eram fiéis à Escritura, eles eram fiéis ao Senhor. Quando o clamor do momento do mundo era para chamar César de Senhor, ok? Mas a indisposição desses irmãos, né, ou seja, de conformar-se com aquilo que estava acontecendo, começou a surgir inúmeros problemas. O cristianismo por si só, ele já era motivo de perseguição. Então, até aqui, essa época, não existe ser cristão sem perseguição. Mas aquilo, então, que para os cristãos é uma espécie de fidelidade a Deus, para, né, os romanos e até judeus, era uma questão de desonra, né, à pátria. E isso, então, aumentava a perseguição. Então, ou seja, esse antagonismo em relação aos cristãos
é por conta disso, de não adorar ao imperador, de não se dobrar a isso. E isso é algo que os judeus utilizaram para promover perseguição aos nossos irmãos, ok? Sendo que os judeus, por conta de uma liberdade religiosa, eles eram liberados das obrigações sacrificiais em relação ao culto do imperador. Mas, ao invés de eles, então, ficar nessa perspectiva, pelo contrário, eles usavam desse privilégio deles para perseguir os crentes. E isso nós vamos ver, isso não é uma novidade, nós vemos isso no Novo Testamento, né? Essa perseguição dos judeus aos cristãos. Tinha outra coisa também em Esmirna, que era algo que eu preciso trazer para você, que Esmirna tinha um estádio, ok? Um estádio muito grande, que em todos os anos eram celebrados jogos atléticos famosíssimos. Então todas as pessoas do mundo até então vinham até Esmirna para disputar esses jogos. E a premiação desses jogos estava ligado com uma coroa de louros. Então é por isso que nós vamos entender que Jesus fala sobre a coroa da vida. Então eles têm um entendimento sobre o que é coroa, ok? Então Jesus promete a coroa da vida, eles tinham entendimento dessa coroa. Então, ser cristão em Esmirna era você viver com um risco eminente de morrer, de perder os seus bens, obviamente de ser caluniado, ser perseguido e viver na pobreza. Mas a fidelidade é a marca desses irmãos, dessa igreja, ok? Vamos lá então entrando no texto. No versículo 8, nós vamos ver a revelação de Jesus. E como já mencionado, a revelação de Jesus sempre é equivalente à necessidade da igreja. E Jesus se revela como o primeiro e o último e aquele que esteve morto e tornou a viver. Então aqui nós já percebemos uma perspectiva de encorajamento. Então vamos lá, enquanto a cidade de Esmirna quer ser a primeira da Ásia, Jesus está se apresentando, gente, mas eu sou o primeiro e o último. Eu sei que os cristãos, nós como cristãos, somos muito confrontados pelo sistema do mundo. E não é uma questão de sermos tentados, né? Simplesmente de sermos seduzidos por essa tentação. Mas a questão é que essa tentação, ela vem para abalar a sua fé. Então, por vezes, você pode achar que aquilo que tem no mundo é mais importante e mais valoroso daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, Jesus já está apresentando para eles aqui, gente, é o seguinte, eu sei que Esmirna quer ser o primeiro, eu sei que tem a questão dos jogos, onde tem os primeiros, mas eu sou o primeiro. E não só o primeiro, eu sou o primeiro e o último. E aí ele traz dentro dessa declaração, ele diz, aquele que esteve morto e tornou a viver. Por quê? Porque Esmirna vai ter, né, essa experiência de muitos mártires. Em Éfeso também tinha, mas em Esmirna acontece o quê? Em Éfeso tem um imperador, na época de Éfeso, um imperador chamado Dominiciano. A perseguição aos cristãos já existia, né? Mas como você viu, o Dominiciano ele regulamentou a perseguição aos cristãos e o martírio deles. Então nós vamos ver aqui, né, nessa época de Esmirna, muitos mártires, muitos e muitos e muitos mártires. Também o entendimento dessas pessoas da cidade em relação à morte e ressurreição está ligado com a própria história da cidade. A cidade antes de Cristo, ela deixou de existir e depois ela foi reconstruída. Então está ligado ao que foi morto e está vivo. Então essa é a história da igreja, né? Essa é a história dos cristãos. Então Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que esteve morto e reviveu. Então Jesus ele diz assim, eu estou inteiramente, completamente na história, faço parte de todo o testemunho. Então se você quer ser o primeiro, de fato eu sou o primeiro. Se você agora vai ter algum tipo de comportamento diante da morte, eu sou aquele que já estive na morte, mas eu estou vivo. Olha só que sempre uma perspectiva de encorajamento. E agora, no versículo 9 e 10, Jesus traz um elogio e encorajamento. Diferente de Éfeso, que ele traz o elogio, mas depois do elogio ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma repreensão. Esmirna não tem repreensão. Essa igreja não é repreendida por Jesus. Ela é elogiada. Ela é agora encorajada. Lá no versículo 9 diz assim, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão,
para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, tem 4 aspectos aqui que nós precisamos destacar para ter uma visão desromantizada, então, como eu falei, da vida. A primeira delas é a questão da tribulação. Esses irmãos de Esmirna estavam sendo atacados, estavam sendo mortos, então eles estão debaixo de tribulação. Esses irmãos, eles eram forçados a adorar ao imperador, a adorar, a prestar culto ao imperador. Então era uma pressão gigantesca. Existem relatos, né, que cristãos eles eram martirizados em massa, como uma espécie de colocar medo nos outros cristãos. Então tem uma história que diz que eles foram levados uma espécie de um alto do monte e foi jogado para baixo mais de 1.200 cristãos. Depois, numa outra oportunidade, mais de 800 cristãos. Tudo isso para quê? Para que agora, né, os outros, a partir desse testemunho de martírio, tenham medo disso. E aí também o testemunho de martírio de Policarpo, né, que eu vou falar para você mais para frente. Então a tribulação fazia parte. Outro aspecto, a pobreza. A pobreza, e essa pobreza, ela está ligada com financeira. A situação econômica era muito desafiadora. Por quê? Porque esses irmãos, a partir de que eles se convertiam, as suas propriedades, se havia alguém que tinha propriedade, porque o maior percentual eram de escravos, né? Como eu falei para você em Éfeso, talvez mais de 60% dos cristãos naquela época eram escravos, mas se tem alguém que tem propriedade, essas propriedades eram confiscadas pelo império. Os bancos saqueavam as pessoas, ok? E o ambiente que eles viviam era muito hostil. Então, aqui a pobreza, né, que nós sabemos que ela não é a vontade de Deus, ou a pobreza ela é símbolo de maldição, nós precisamos ter muito cuidado com isso e colocar isso no lugar certo, ok? Porque como vamos dizer para esses irmãos aqui que eles estão debaixo de maldição? Ok? Existe uma questão circunstancial, existe uma questão profética que nós precisamos levar em conta aqui. Então, a palavra que é usada para pobreza aqui, a Esmirna, está ligado com a pobreza total e pobreza extrema. Então não é somente a pessoa que não tem condições a ter coisas que são supérfluas, mas ela tem o básico. Não, esses irmãos não tinham nem o básico. A maioria deles então vinha de classes muito pobres ou ainda escravos. Então a pobreza era extrema, né? Eles eram saqueados, como eu falei para você. Era dificultoso demais a negociação, por exemplo, né? Se a pessoa soubesse que o outro é crente, o que ela fazia? Ela não negociava com ele por conta da perseguição em relação aos crentes. Então não podia comprar, a dificuldade, né, de comprar e a dificuldade de vender. Por quê? Porque você é um traidor do Estado. Então eu não posso negociar com você. A partir disso, então, vinha essa pobreza extrema para os irmãos. Então era esse boicote que havia em relação aos crentes. E outra questão também, né, por conta da pobreza, está ligado com os cristãos, então não agora conceder a meios de negociação suspeitas por conta da fidelidade a Deus, por conta da fidelidade à palavra de Deus. Então, ou seja, eles não se corrompiam e isso gerou pobreza para eles. E também podemos pensar que aqui havia dificuldade de conseguir emprego, um tanto de coisa, tudo isso foi trazendo a pobreza. Então essa pobreza era extrema aos irmãos, mas Jesus diz, ó, tu pensa que é pobre, mas na verdade tu é rico. Então essa é a condição natural, mas a condição espiritual era totalmente diferente. Havia também a questão da difamação, como nós vimos, né? Essa blasfêmia, os judeus blasfemavam contra os próprios cristãos. Então eles blasfemavam em diversos aspectos. Entendeu? Os judeus, eles disseminavam agora contendas, veneno no meio das pessoas contra os cristãos. A acusação era gravíssima. E havia, então, ali em Esmirna, uma forte e influente comunidade judaica. Então, era muita gente que tinha força, ou seja, que tinha relevância. Ok? Então, essas mentiras, essa perseguição, ou seja, essa difamação era gigantesca, gigantesca, a ponto de gerar essa opressão nos irmãos. Então os judeus estavam sempre influenciando os romanos a prender os crentes.
É por isso que Jesus, então, chama os judeus de sinagoga de Satanás. Você sabe que sinagoga é uma palavra que está ligada com assembleia, com reunião. E é uma palavra que provém dos judeus. Então Jesus está dizendo, é sinagoga. Tá bom, pode ser sinagoga, mas é de Satanás. Por quê? Porque os judeus, então, foram os principais inimigos, ok? Dos cristãos. Então eles acusavam de ser canibais, né? Por quê? Porque fala-se que come o pão, né? Que é a carne, e toma o cálice, que é o sangue de Jesus. Então, a acusação de ser canibais, olha só que coisa bem interessante, né? Acusavam-se também eles de divisores das famílias, que eles eram contra as famílias, por quê? Porque a partir de que uma pessoa convertia, as crenças dela mudavam. Então elas paravam de ser seguidas simplesmente por uma questão cultural familiar e agora elas seguiam a Cristo. Então os cristãos são divididores de famílias. Também, né, acusava os crentes de ser ateístas, por quê? Porque senão não se dobravam aos outros deuses, não se dobravam às imagens, não se dobravam àquilo que o próprio imperador falava, né, acusando eles de deslealdade. Outro aspecto também, a questão da prisão. E aqui a prisão nós precisamos considerar também que a prisão não é como a prisão que nós pensamos hoje. Então a pessoa foi presa para agora ser julgada. Não, a prisão era uma espécie de antessala do túmulo. Então não tem volta. Os presos em Esmirna não eram cuidados, eles morriam de fome, pestilência, lepra, todo tipo daquilo que não presta. Então os cristãos eles eram presos, né, mas muito mais para mostrar para os outros qual que é o destino daquele que não se dobra a César, ok? Só que Satanás, a ideia de Satanás é essa, mas como diz a palavra, Deus está dizendo, vai ser colocado para que seja provado. Então a prova para aquele que é cristão. Então é isso, a fornalha de fogo, ela não vem para abater, ela não vem para simplesmente sofrer. O sofrimento faz parte, mas o propósito é ser provado, né? Ou ainda melhor, ser aprovado por Deus. E ainda assim, apesar da morte, havia também, apesar da prisão, havia a questão da morte. Então, o martírio era algo que fazia parte da vida dos cristãos. Então, né, um dos mártires mais conhecidos da igreja de Esmirna é um homem chamado Policarpo, ok? Policarpo, ele foi pastor, ele foi bispo dessa igreja. Ele foi um discípulo do apóstolo João, alguém que foi treinado, né, e foi colocado para a liderança dessa igreja. E Policarpo, ele é alguém que foi fiel até o final. Ele foi fiel até o último instante, né? Quando ele foi martirizado, a história diz que ele tinha 86 anos. Então foi enviado ali uma carta, né? Agora para poder prendê-lo, para poder martirizá-lo por conta, né? Obviamente dessa difamação toda em relação a ele. Então quando ser ele vai ser preso, né? A polícia, então, vamos dizer assim, vai até a Policarpo e quer prender ele, a primeira coisa que ele faz é oferecer algo para esses policiais comer e beber numa mesa. E aí traz eles para a mesa, conversa com eles e convence eles a permitir que ele ore por um tempo. E ali então a história de Policarpo diz que ele orou por 1 até 2 horas. Depois disso, o policial, né, tentando convencê-lo para que ele pudesse simplesmente ali adorar a César, que ele pudesse simplesmente dizer, olha, somente diz que César é rei, depois você pode continuar com seu estilo de vida. Ele permaneceu. Quando ele chegou diante do procônsul, né, aí ele foi levado para um estádio, ok? Que era uma espécie de show, né? Então chegou diante do procônsul, o procônsul mais uma vez, considera a tua idade, abre mão da tua fé. Ele disse, não, eu não posso abrir mão. Eu, por 86 anos, eu tenho servido ao meu Senhor e ele jamais me causou qualquer mal. Como eu posso blasfemar aquele que é o meu rei e o meu salvador? Mais uma vez, né, o procônsul diz, eu tenho muitas feras, eu tenho muitos animais, no caso, né, feras selvagens à minha disposição, né, eu vou te lançar até ele se você não se arrepender. Ele diz que seja feito, então, a vontade de Deus. Só que no final, né, ele é colocado numa fogueira, ok? Os judeus, né, os próprios judeus, o povo, então, ajuntou madeira e palha
e aí ali levantaram uma fogueira e Policarpo foi queimado, né? Nesse lugar ele foi esse mártir. E aí essa igreja nós vamos ver que ela era então pobre, só que era a perspectiva natural, na verdade ela era rica, o próprio Jesus diz. A tribulação que ela passava é para sustentar o testemunho, né? Essa questão da fé, esse aspecto de ser fiel até a morte. E é aqui que eu quero caminhar para o final desse vídeo. O texto diz, né? Jesus diz: ser fiel até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. Só que esse fiel até a morte, geralmente a conotação dele está ligado com o quê? Com eu ser fiel até o final da minha vida. Mas não, diante desse cenário, o que a gente está vendo? A gente está vendo que é ser fiel mesmo diante da morte. Porque esses irmãos estão diante da morte. Quando Jesus aparece para escrever essa carta, Jesus não livra eles da morte. Eu sei que isso parece contraditório, isso talvez até ofenda você. Jesus não livra eles da morte. Jesus diz: diante da morte, seja fiel. Jesus não livrou Policarpo da morte. Jesus não livrou tantos outros mártires da morte. Não, mas Jesus está dizendo: mesmo diante da morte, seja fiel. Permaneça fiel, permaneça firme, independente da situação. Então o Senhor não nos poupa, né, da prisão. Ele usa a prisão para nos aperfeiçoar. O Senhor não nos tira, por vezes, de circunstâncias desafiadoras, mas o que nos fala? Ele está falando para mim e para você hoje: seja fiel diante das situações. Seja fiel, mesmo diante da morte. Mesmo diante dela, seja fiel. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que tive morto e eu estou vivo. Então seja fiel. Seja fiel e ao vencedor, né? Agora a recompensa ao vencedor, a este de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, para a igreja de Esmirna, eles não eram agora destinados à morte, pelo contrário, eles eram destinados à vida, embora tivesse que passar pela morte. Então, a tribulação, diante da pobreza, da difamação, eles permaneceram fiéis. E eu e você precisamos aprender o quê? Que diante dessas circunstâncias não devemos olhar para o sofrimento, mas nós devemos olhar para a recompensa. Há uma recompensa para aquele que permanece fiel. Então, seja fiel, mesmo diante da morte, porque você vai receber uma coroa, a coroa da vida. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. Então permaneça firme, permaneça fiel, mesmo diante de qualquer adversidade. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.